Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira em que celebramos a festa do apóstolo São Matias. O texto de hoje se encontra lá dentro do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nos diz assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fica deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses dois escolhestes para ocupar, neste ministério apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então, tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Mas, irmãos e irmãs, eu queria chamar a atenção a alguns aspectos aqui para iluminar a nossa vida cristã. Primeira coisa, o que tem acontecido? A gente sabe que Judas era um dos 12 e Judas então traz Jesus e depois, segundo o texto bíblico, Judas acaba morrendo. Então, fica desfalcado, né? Só tem 11 pessoas. E aí, tradicionalmente, o judaísmo sempre entendia o número 12 como uma completude dentro da liderança religiosa, porque o 12 se referia às 12 tribos de Israel. Então era preciso, no final das contas, que alguém pudesse ocupar esse lugar. E como é que eles vão fazer esse discernimento? Né? O discernimento é feito à luz das Escrituras. Uma das coisas que sempre me chamaram muita atenção nos primeiros cristãos sempre foi isso, né? Eles paravam, olhavam a palavra e tentavam justificar os seus procedimentos à luz da palavra. Então, tem algum texto que vai indicar que é preciso fazer uma substituição? Então faremos. Não tem nenhum texto? Então não vamos fazer nada. Tudo proveniente da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, a palavra era o eixo que os guiava, a seta que indicava o caminho. Mas quantas e quantas vezes, infelizmente, nós esquecemos a palavra no canto, né? Colocamos ela, às vezes, no centro da nossa casa, ali numa mesa de centro, somente como enfeite. Ela enche de poeira e, infelizmente, a gente não usa a palavra de Deus como norte. Amados irmãos e irmãs, se Deus inspirou autores para poder escrever no decorrer da história, é porque Ele tinha algo a falar conosco. Precisamos voltar a amar a palavra. E aí, depois de observar o que a palavra nos fala, nos diz que eles apresentam dois homens. E antes de tomar uma decisão humana, política, como quer que seja, eles fazem uma oração. E, amados irmãos e irmãs, a oração é muito bonita, né? Que diz o seguinte: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar, né, o ministério apostolado que Judas abandonou. Então, eles colocam o centro da decisão não numa visão política, não numa visão, né, de ideologia, mas numa visão baseada na vontade de Deus. É bem sugestivo falar disso, especialmente à luz aí do conclave, né, que tivemos aí recentemente. Quantas falas vindas pelos jornalistas escutamos, quantas pessoas da igreja que se tornaram doutoras em tudo nesse tempo, até mesmo discussões se o Papa é de direita, se o Papa é de esquerda. Gente, o que a gente tem que fazer, isso vale para o Papa, mas também vale para a minha paróquia, vale para a minha vida, vale para a minha família, é pedir a Deus: Senhor, tu conheces o nosso coração, tu sabes do amanhã, tu sondas todo o nosso ser, traz aquilo que é o melhor. Né? E aqui diz o texto que a sorte então cai em Matias, ou seja, Deus escolheu Matias. E aí vem um elemento muito importante: antes mesmo de Matias ser apóstolo, Deus o escolheu. Amados irmãos e irmãs, a nossa missão, ela vem de uma escolha do coração de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem quer, é Deus que deseja. Antes mesmo que eu queira, Deus já quis por mim. Por isso que eu não posso ser negligente diante do meu chamado,
por isso que eu não posso ser negligente diante da minha vocação, por isso que eu não posso ser negligente diante de N e N e N coisas. Quando você quiser pensar em desistir, quando a caminhada for difícil, quando a cruz for difícil de carregar, lembre-se, foi Deus que me deu ela. Então, Deus te escolheu. E se Deus te escolhe, Ele te dá as capacidades necessárias, Ele te dá todas as ferramentas necessárias para que você não desista do caminho. Se está difícil, meu irmão, irmã, volta para a fonte. Volta para aquele que te convocou. Provavelmente foi isso que Matias também fez, foi isso que Paulo fez, foi isso que Pedro fez, foi isso que tantos e tantos santos e santas no decorrer da história fizeram quando estavam cansadas, quando estavam sendo perseguidas. As pessoas que seguiam ao Senhor sempre voltavam para a fonte, porque é da fonte onde voltamos a realmente ter esse gás inicial. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira, tá bom? Até mais.